bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2023 e estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Bom dia, Marcos. Bom dia, Caval, tudo bom? Tudo ótimo. Tivemos nessa semana, muitas novidades, intensa em decisões, dados econômicos, e por isso queríamos aí já, antes do final da semana, dar perspectiva sobre os eventos, sobretudo ontem e hoje, reunião do Federal Reserve ontem à tarde, hoje pela manhã reunião do ECB, agitando os mercados. E também hoje de manhã nós tivemos dados importantes aí com relação à economia americana, os dados do PIB do segundo trimestre, também os dados de encomenda de duráveis, enfim, muito assunto para a gente comentar. Marcos, então deixo aí para você começar aí fazendo o balanço aí de tantas informações, tantas decisões tomadas, enfim, qual foi a sua percepção? Sim, vamos lá. Acho que, como você mesmo disse, o evento mais relevante foi a decisão de política monetária do Banco Central Americano ontem, o Fed. A decisão em si ficou em linha com o que o mercado já precificava, uma alta para 5,5% da taxa básica de juros, não surpreendeu ninguém. Na verdade, o que se estava muito curioso para saber era a orientação futura da política monetária do Banco Central Americano após a gente ter tido aí números benignos de inflação no último mês, como que ficaria esse forward guidance, aquilo que a gente chama de orientação futura da política monetária por conta do Powell. E na entrevista coletiva, após a decisão de juros, acho que ficou muito claro que a partir de agora o Fed vai decidir, fazer suas decisões baseado nos dados correntes. Eu acho que ficou muito claro em várias passagens ali na entrevista coletiva que o Powell ressaltou que antes da próxima decisão de juros, para saber se precisa subir mais os juros, não precisa subir mais os juros, teremos mais 2 divulgações de inflação mensais, teremos mais 2 divulgações de mercado de trabalho. Ele fez questão de ressaltar isso, e que no final das contas, se os dados de inflação confirmarem os números benignos da última divulgação, provavelmente essa alta de ontem terá sido a última do ciclo. Acho que ficou bastante claro que o Fed está com um pouco disso na cabeça. Inclusive ele ressaltou muito na coletiva de imprensa, que serão 2 divulgações de inflação, 2 divulgações de mercado de trabalho, na importância desses dados futuros. Sim, acho que pelo menos eu não lembro nenhum momento anterior dele ter ressaltado divulgações correntes que seriam muito decisivas para a próxima decisão. Sempre um banco central em qualquer lugar do mundo faz decisões baseadas nos dados. Isso é de praxe, Mas eu acho que ele ter ressaltado isso jogou muito peso, E acho que qualquer coisa que fuja muito das expectativas pode levar para um lado ou para o outro. Então, se vierem benignos os dados, como vieram no último mês, os dados de inflação, provavelmente o Fed não subirá os juros em setembro, aí teremos a reunião de novembro, de dezembro, isso é uma outra história, E acho interessante também comentar, Caval, depois eu até queria ouvir um pouquinho de você, nas suas impressões, que ali no meio da entrevista coletiva do Powell, do presidente do Fed, ele voltou no assunto, se o staff do Fed, quem prepara toda a reunião, toda a parte de modelagem, se o staff ainda estava vendo uma recessão pela frente, porque até a última reunião o staff ainda colocava como cenário mais provável uma recessão. E ele falou, o staff já não vê mais uma recessão pela frente como sendo o cenário base, E aí é interessante a história do desemprego, do Fed nesse momento, Caval? Muito curioso. O destaque, inclusive na fala do Powell, foi mencionar que a taxa de desemprego ela se encontra no mesmo nível
de quando o ciclo de aperto monetário se iniciou, né? Sempre houve, né, por trás dos ciclos de aperto monetário, né, bem-sucedidos, enfim, aqueles que entregam, né, a desinflação, alguma deterioração do mercado de trabalho, né, medido sobretudo pela taxa de desemprego, enfim, né, em função da maior ou menor distância que a taxa de desemprego está da sua taxa neutra, né, da chamada Nairu, né, e, portanto, muitos viam, né, especialmente em momentos passados, o esforço do Fed ainda insuficiente na medida em que ele não havia afetado o mercado de trabalho de uma maneira substancial, né? E agora a gente está muito mais avançado no ciclo, né, de aperto monetário. O patamar do Fed Funds é bem mais alto do que se imaginava um ano atrás, um ano e meio atrás, quando o ciclo se iniciou, enfim. E nós vemos já um movimento importante de desinflação, né, embora ainda não concluído, sem ter ocorrido esse aumento previsto, né, como condição, inclusive, da desinflação e do fim do ciclo de aperto monetário. Realmente é inusitado nesse sentido esse cenário aí, que depois podemos comentar, né, Marcos, também acaba sendo muito favorável, muito benigno para o apetite de risco nos mercados. Isso, né? Inclusive a gente vai aumentando a expectativa e a possibilidade de fato caminharmos para o no landing ou soft landing, né, a aterrissagem suave da economia, ou até mesmo a não aterrissagem, né, a economia continuar numa velocidade de cruzeiro aí, que seria suficiente para trazer a inflação para baixo. A ver, né, muito cedo para cravar que isso vai acontecer. Ainda mais quando a gente olha, né, os dados, já puxando para o que aconteceu hoje cedo, né, os dados de economia que saíram há pouco, o PIB americano referente ao segundo trimestre, que veio mais forte do que esperado. O mercado esperava um crescimento trimestral anualizado de 1,8%, veio 2,4%, né? Então uma surpresa forte. E o mais interessante, né, quando a gente olha qualitativamente o número, é um número ainda que mostra uma absorção doméstica muito robusta, né? Ou seja, aquilo que é demanda das famílias, investimento, né? A demanda das famílias, por exemplo, subiu 1,6%. Tudo bem, não é muito, mas se esperava 1,2%. Tinha crescido 4,2% no primeiro TRI. Investimento fixo subiu 4,9%. Se a gente excluir o setor imobiliário, que está numa ressaca ainda por conta dos juros mais altos, sem o setor imobiliário, o investimento subiu 7,7%. São números muito, muito fortes nesse estágio do ciclo, né? E nessa onda, né, que o Paulo destacou, que todos os dados serão importantes, né, a dependência da divulgação dos dados, né, a gente ainda teve, como você disse, né, os dados de encomendas de bens duráveis, encomendas de bens de capital, sinalizando aceleração, né, das intenções de investimento das empresas. A gente teve os dados semanais de pedidos de seguro-desemprego que caíram para o menor patamar em quase 6 meses, né? Ou seja, aquele arrefecimento do mercado de trabalho que a gente observou aí nos últimos 2, 3 meses, pelo dado de hoje dos pedidos semanais de seguro-desemprego, houve uma melhora, talvez inesperada, né, de menos gente pedindo o seguro-desemprego, ou seja, menos demissões acontecendo nesse estágio da economia. De fato surpreende, né? E ali no meio dos dados do PIB também tem os deflatores do PIB, né? As métricas de inflação implícitas ali na contabilidade nacional. Também vieram os números mais benignos. Então, aquele cenário céu de brigadeiro, né? Que a gente costuma falar, né? Você tem uma economia rodando bem, numa velocidade no potencial ou acima do potencial, mas com a inflação de fato confirmando uma trajetória um pouco mais benigna. Ou como se fala lá fora, a expressão Goldilocks, né, que se usou antes da pandemia, em alguns momentos ali na recuperação da crise financeira de 2007, 2008, uma expressão que volta a ser utilizada. E vamos para o ECB também, que foi importante. Isso. Agora de manhã teve a decisão de juros do Banco Central
Europeu, né, o ECB ou BCE, né, quando a gente traduz para o português. Conforme esperado, subiu os juros para 3,75, também não tinha muita dúvida do que ia ser feito. Agora, a presidente Lagarde, né, na esteira da própria afirmação do Powell ontem, né, deixou bastante claro que a partir de agora, né, as próximas decisões, a possibilidade de se aumentar ou não os juros daqui para frente, vai estar dependendo muito dos dados. Ela ressaltou que apesar de você ter tido números um pouco melhores de inflação, ainda o patamar é muito alto e que de maneira unânime, né, o colegiado colocou isso como meta primordial ali de trazer a inflação para o número, para a meta, né? E eu acho que no final das contas o que fica da Lagarde é o seguinte: aquele compromisso muito forte que eles vinham insistindo nos últimos meses de que eles iriam continuar subindo os juros mesmo com dados econômicos mais fracos, né? Acho que essa era a toada. Depois do que a gente viu aí nos últimos 2 meses, os indicadores de atividade bem mais fracos, acho que mudou um pouco a cabeça do colegiado, né? Então, inclusive uma divulgação recente, né, das pesquisas ali de atividade de serviços e atividade industrial, que foram bastante fracos. Né? Já pelo segundo mês consecutivo, né, aquele índice de compra dos gerentes de compras das empresas, né, os PMIs, mostrando números muito ruins da indústria, né, abaixo de 50 pontos, né, que é onde delimita contração e crescimento. E o segmento de serviços que até 2, 3 meses atrás estava segurando bem, né, o ritmo de crescimento, sofreu bem aí. Então, acho que esses indicadores que têm uma correlação muito forte com o PIB do bloco, né, mostrando um arrefecimento significativo, traz um pouco mais de dúvida para a cabeça do colegiado do Banco Central Europeu. Sem dúvida. E nesse contexto todo, né, nós tivemos aí reações, vamos dizer, positivas do ponto de vista de ativos de risco, né, as bolsas internacionais, e acho interessante também comentar aí o saldo em termos do movimento das moedas que a gente está vendo hoje de manhã. Pois é, muito interessante, porque já tem aí algumas semanas que o dólar, né, o dólar contra as moedas, não contra a moeda brasileira especificamente, mas o dólar globalmente falando, vinha no momento de perder valor, depois da sinalização do Fed ontem de que tem uma chance alta de ter sido o último ajuste de juros ontem, o dólar seguiu a partir do meio da tarde de ontem até hoje de madrugada caindo bem, né? Aí você teve o que beneficiou todas as moedas do mundo, inclusive a moeda brasileira, mas todas as moedas do mundo, inclusive as moedas de países desenvolvidos. E hoje pela manhã, né, à medida em que o Banco Central Europeu também sinalizou que diminuiu bastante a chance de eles prosseguirem com o ciclo de altas, né, o euro sofreu muito hoje cedo. Né? O euro acabou perdendo valor contra o dólar, aí o dólar contra o euro se apreciou, mas a queda do euro também afetou muitas moedas da Europa, né, a moeda britânica, a moeda da Suécia, a moeda da Noruega, né, que estão muito ligadas ao bloco europeu, né, também sofreram bastante, mas as moedas dos países emergentes continuaram surfando o bom momento aí vindo de um Fed um pouco mais calmo, mais tranquilo com relação à subida de juros. Né? Inclusive o real aqui batendo aí, ou se aproximando, né, do nível de 4,70, né, depois de ter quebrado aí recentemente o 4,80. Eu ia te perguntar, Caval, sobre, já que a gente contextualizou aqui tudo de política monetária de Estados Unidos, de Europa, teremos semana que vem o Copom, né? E ontem teve o movimento da Fitch, né, que fez a elevação do grau de investimento da nota do rating do Brasil, né? E muito tem sido questionado, muitas questões têm surgido no sentido: será que essa decisão da Fitch altera alguma coisa a cabeça do Banco Central na decisão de juros da semana que vem? O que você tem na cabeça para isso? Olha, até como fiz um comentário ontem no broadcast, né, também hoje no Valor Econômico, sobre a importância, né, desse upgrade, né, quer dizer, nós estamos aí
desde a perda do Grau Investimento lá em 2015, sem termos tido, né, ações positivas de rating, né? Então, evidentemente que isso é bem-vindo, né? Mas é muito pouco agora para nós celebrarmos, né, uma elevação de rating que ainda nos deixa 2 níveis abaixo do grau investimento. O rating, ele, na medida em que ele é uma nota de crédito, ele tem muito mais ligação com a questão do risco país, da política fiscal, né? E, portanto, quando ele tem impacto, né, sobre as variáveis econômicas, é muito mais na questão de juro de longo prazo, spread de risco, né, que tem efeito muito indireto, né, na política monetária, que tem um objetivo muito mais de curto prazo, né, um horizonte de 18 meses à frente e tudo mais. E muitos estudos, né, já de longa data, mostram que as agências de rating, elas muitas vezes, apenas ou na maior parte das vezes, sancionam melhoras, né, de prêmio de risco ou pioras, no caso da ação negativa, que já foram antecipadas pelo mercado, né? Então, eu não vejo por que isso tenha qualquer papel significativo na decisão do Copom na semana que vem, né? Ao contrário de alguns colegas aí que até, né, falaram aí numa perspectiva de um corte maior de juros em função dessa decisão. O que realmente fez bastante diferença essa semana foi o dado do IPCA 15, né, que saiu na terça-feira. Desculpa, o IPCA fechado, né, Não, foi o 15, foi o 15 mesmo. O IPCA 15 de julho, né, já, que mostrou, né, um progresso do ponto de vista de núcleos de inflação, a parte de bens industriais, inclusive, que tinha ali alguma pressão, a parte de serviços, enfim. Então, acho que isso sim coloca, né, uma dúvida legítima, né, com relação ao movimento que o Banco Central deve fazer na semana que vem, que foi anunciado como um movimento, né, de parcimônia, o que nos leva a manter, né, a expectativa de um corte de 0,25, depois sendo acelerado para 0,50 nas reuniões seguintes, fechando o ano em 12%. Mas diria que hoje você pode ter, né, sim, né, espaço para um aumento de 50 pontos base. Tem a questão, né, que todo mundo vai olhar se for uma decisão pelo 25, se há ou não dissidência, né, em função da mudança da composição da diretoria. Mas, de qualquer forma, parece, né, que nós vamos ter um ciclo, né, de redução do Selic expressivo aí ao longo do segundo semestre. Eu também aproveito para comentar um dado que saiu hoje de manhã, que a gente normalmente não olha, né, que é o índice de preços ao produtor, calculado pela FGV, né, que é exatamente o que lá fora a gente tem na denominação do PPI, né, Producer Price Index, que não é um índice de preços ao atacado, porque ele é coletado a preços de fábrica, portanto não tem tributação, fretes, né, ele reflete realmente o preço de venda, né, da indústria e do setor de indústria extrativa também, né? E esse índice, ele, pelo 5º mês consecutivo, ele teve uma deflação, né, acima, no caso de junho, acima de 2%, acumulando mais de 6% de deflação esse ano e mais de 12% em 12 meses. O comentário do IBGE a esse respeito foi que isso reflete um efeito combinado, né, de redução de custos de commodities, de matérias-primas, aliado também à apreciação cambial. Então a gente tem um movimento, né, importante, né, na área industrial, né, que está sendo poderoso, né, para garantir provavelmente uma trajetória muito mais benigna, né, da inflação nos próximos meses, né, em que pese, claro, a resistência aí ainda demonstrada pelos serviços, mas que tem, né, também mostrado, como mostrou o IPCA fechado, né, que saiu agora,
no caso de serviços subjacentes também. Eu acho que só um ponto que ainda fica, vamos dizer assim, para a gente observar alguma melhora um pouco mais substancial, né, com relação às expectativas, né, Caval? Porque apesar de já ter tido uma boa redução nos próximos anos da inflação esperada, né, ainda, né, para 2024, especialmente 25 e 26, as expectativas estão acima da meta, né? Então, assim, e o que se baseia um pouco da nosso call é nessa direção, né? Você achar que o Banco Central de cara vai sair de peito aberto, cortando muito juros, enquanto você tem um serviço a ser feito na reancoragem das expectativas, né? Não seria talvez a melhor estratégia, né? Acho que a história tem mostrado, né, que você ser mais conservador no início, né, muitas vezes permite que você depois possa, vamos dizer, recuperar, né, o espaço, né, de redução, né, você ganha, vamos dizer assim, a oportunidade de acelerar o corte mais à frente. Então, se no final o que a gente quer é uma Selic mais baixa, né, você não necessariamente vai alongar o ciclo de queda sendo conservador no início. Não, às vezes você até poderá fazê-lo mais rapidamente se permitir que você acelere, por exemplo, né, chegando até cortes de 75, né, que não são o nosso cenário base, mas que claramente são possíveis até dentro desse contexto global, né, que tem sido mais benigno aí para o processo de desinflação. Eu acho que é isso. O foco na semana que vem, principal, né, para nós aqui vai ser o Copom e aí vai haver expectativa tanto quanto a decisão em si, né, quanto que ele vai reduzir a Selic, se é uma decisão unânime ou não, qual a sinalização futura que ele dá, se o comitê agora tem um nível de debate diferente pela mudança de composição. Então vamos ter, né, muita novidade aí, né, com essa reunião do dia 2 de agosto. É isso. Ficamos por aqui então e voltamos aí na semana que vem para comentar a Copom e outras informações relevantes. Um bom dia a todas e todos. Bom dia.